Bom, Bittencourt, por favor. Alô? Tudo bem? Bem, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente. Me sinto honrado e lisonjeado por essa minha participação. Agradecer ao CREA, Minas Gerais, na pessoa do Dr. Lúcio, um grande companheiro, um grande amigo, um grande engenheiro civil. E também agradecer ao meu presidente por permitir sairmos da plenária, né, porque estamos em plenária no Confeio. Bem, e colocar rapidamente. Bem, a doutora Adriana e o doutor Vanderly, que me antecederam, já colocaram, né, alguns pontos, né, e segmentaram uma boa parte do que vem a ser as DCNs e tudo. Eu vou fazer um pequeno overview do que eu vou falar. Inicialmente, nós temos um cenário atual preocupante. Nós temos uma questão fundamental que é qual o impacto que essas DCNs estão trazendo, principalmente para o sistema Confecrea. Porque a academia, nós temos a questão da formação, ela é fundamental, qualificação, mas só que nós temos o seguinte, nós temos que fiscalizar a atuação desses profissionais. O CONFER, essa é a missão legal dele. E de que forma isso pode ser feito? Bem, então, inicialmente, essas são as questões que eu coloco. Não poderia deixar de falar sobre o problema da certificação profissional. Por que a certificação profissional? É a questão da mobilidade dos nossos profissionais. Nós temos agora um acordo de reciprocidade com a OEP e estamos sentindo, não é, doutor Genilson, alguns problemas que estão ocorrendo devido à questão de acreditação do curso em que o profissional se formou e a questão do que ele tem certificação para poder atuar no mercado. Nossos colegas em Portugal estão tendo uma certa dificuldade. Então, é uma questão que a gente também tem que repensar e se olhar para dentro. E, principalmente, a questão do final. São recomendações e conclusões, não são minhas. Casualmente, é um documento que até está citado aqui, de 2013, de como a comunidade europeia conseguiu implementar Bolonha, o processo de Bolonha na sua formação de engenharia. Perfeito? Bem, então, vamos tocar o barco. Essa é uma questão primordial. A engenharia é uma atividade essencial, não só para sanear problemas e necessidades de pessoas, como o desenvolvimento do país, como também para sanar algumas dificuldades, né, no desenvolvimento e na capacitação. O processo educacional é um processo de transformação. Uma pessoa, quando ela se educa, ela se transforma. Ela tem uma nova visão de mundo e tudo. Eu, muitas vezes falo, agradeço em ser engenheiro, eu sou um homem muito temente a Deus, porque a engenharia é a profissão que mais aproxima o ser humano de Deus. Essa é maravilhoso. Por quê? Porque Deus cria, o engenheiro transforma. Então isso é importante. É a criatura, em certa parte, se chegando ao que mais se aproxima do nosso grande Criador. Então, esse papel de engenharia, que é fundamental, não só para o país, ele tem algumas etapas, mas ele pode trazer transtornos também. O mau uso da ciência e da tecnologia traz problemas. Daí, nós temos muito bem colocado, não basta ter uma formação tecnicista, tem que ter uma formação ética. Aliás, isso é um preceito constitucional. Nesse processo de transformação, nós temos que pensar no desenvolvimento pessoal, na qualificação para o mercado de trabalho e, principalmente, na formação de um cidadão. Não sou eu que estou dizendo isso. Está na nossa Constituição.
Processo educacional que não objetivar visar isso é falho. Uma outra questão importante é que o engenheiro ou qualquer profissional tem um desenvolvimento formativo, ou seja, então vou ter itinerários que vão fazer formação por etapas, em que é um processo contínuo de aprendizado. Não se iludam. Por quê? A tecnologia, hoje, ela tem um tempo, um ciclo de vida. E na área de TI é cruel. Esse ciclo de vida são 2 anos. Então, se o profissional não tiver apto a se desenvolver, a se empenhar em aprender, a aceitar, a trabalhar atividades que possam desenvolver habilidades e que geram competências, me desculpe, ele vai ficar fora. Ele vai ficar fora no novo contexto. É importante, então, essa questão, quando se fala ali embaixo em 3 etapas, a primeira, a graduação, depois o registro profissional. Por que o registro profissional aqui? Porque na sua atuação no campo, ele vai desenvolver novas atividades. Vai trabalhar em atividades, que inclusive é uma questão importante aqui. Ué, o que é que diferencia uma modalidade da outra? Porque as competências penetram em todo o rol de formação. São as atividades que são focadas, trabalhadas. Nós temos hoje, atualmente, registradas no nosso sistema, 270 e poucas habilitações. De títulos profissionais, chegam a 3.000. Isso vamos falar mais à frente. Isso é um problema sério. Nós estamos sofrendo um problema muito sério sobre isso. Então, essa questão aqui é interessante, que não há desenvolvimento sem engenharia. Se não houvesse engenharia, nós não estaríamos aqui. Nem investiríamos isso aqui. Hoje, a dependência da sociedade, do papel, do impacto da engenharia, é cruel. E o terceiro item que é colocado ali na nossa etapa, eu estou procurando, né? Por lá, eu vou disponibilizar essa apresentação para os senhores, me colocam, não há problema nenhum, mas eu gostaria de mostrar que em todas essas etapas, desenvolvimento de formação é contínuo. Ele não pode ser cerceado e nem pode ser parado. Então, esse último marco é a questão do reconhecimento internacional, registro, nosso engenheiro poder atuar, principalmente, a gente percebe isso e o nosso Confea está aberto a isso e nós estamos abrindo, né, essas novas fronteiras, permitindo que os egressos de nossos cursos atuem em igualdade de condições com os profissionais egressos de outros países. Opa, caiu aqui. Bem, o próximo slide, alô, por favor. O próximo slide, se não me falha a memória, é o cenário atual. Perfeito? Isso é um cenário, a princípio, caótico. Dentro do nosso sistema, nós temos problemas de sombreamento, de áreas de atuação. Então, nós temos um problema seguinte: será que aquele profissional que se formou, ele pode atuar nesse segmento de conhecimento? É muito comum essas discussões, brigas. E temos um problema sério, exorbitante. Não, eu sei fazer. Não é bem assim. Nós temos uma questão seguinte, uma desmotivação. Isso é claro, a gente observa isso. Observa isso. Muitas pessoas ficam desmotivadas. Até antes, não é, doutor Vanderly? 70% saem dos cursos antes. Evasão terrível. Por quê? Uma outra questão é os dilemas de formação. Eu vou formar um engenheiro especialista, generalista, ou
eu não gosto de usar esse termo, mas já está começando a pular por aqui, que é segmento técnico. Não, você vai atuar naquele segmento ali. É muito comum eu estar ouvindo isso hoje, quando eu faço consultoria. Uma outra questão é essa falta de interação. Que aqui nós estamos vendo que está havendo, né, um progresso significativo. Estamos vendo a indústria, estamos vendo o setor educacional, regulador, estamos vendo o sistema profissional e estamos vendo, né, os três, de uma certa forma, trabalhando num único objetivo: melhorar a formação e a qualificação dos egressos dos cursos de engenharia. Esse é o norte dessas DCNs. E ali, no outro caso, nós temos, dentro do nosso sistema, nós temos uma resistência à certificação profissional muito forte. Uma outra questão terrível é a sociedade nos pressiona. Se cai uma ponte, pelo amor de Deus, já vão em cima de quem? Quem é o RT daquilo ali? Onde esse cara se formou? Eu fui de um tempo, senhores, que eu via, não sei se alguns aqui lembram, olha, nós estamos contratando engenheiro com exceção dessa tal instituição. Isso saía no jornal, tem isso guardado. Porque há certos questionamentos. Uma outra questão interessante, está vendo o descrédito na qualificação. Não basta mais eu apenas chegar lá, eu sou... Quando ele vem com diploma, eu sempre faço essa distinção. Você diplomado é um bacharel em engenharia. Você só é engenheiro quando você tiver, legalmente, quando você tem registro no teu conselho. Essa é a realidade. Então, tem um descrédito muito grande. Será que esse cara sabe realmente fazer isso? Então, não vale mais a pena um papel dizendo, olha, eu posso fazer isso. E um outro elemento é essa questão do Sistema Nacional de Certificação. Em 2005, o primeiro governo Lula, se tentou, através de 3 ministérios, se criar um Sistema Nacional de Certificação Profissional. Já estava envolvido saúde, educação e turismo. Não sei se o doutor Cury lembra dessa questão. Bem, vamos começar a ver quem são a nossa clientela. De onde é que vem a massa que nós vamos poder trabalhar, né, no processo contínuo de educação superior? Esses são dados do INEP de 2021, está no censo. E uma coisa que me chamou muita atenção. Se nós pegarmos 2018 e compararmos com os ingressantes com os concluintes, nós vamos ver que esse problema no ensino médio é catastrófico. É o mesmo, é a geração neném. Está aí. Isso é sério. É a geração neném. E nós não podemos ficar omissos a isso. A doutora Adriana colocou com muita propriedade uma coisa aqui. Não basta, tudo bem, ela se posicionou em relação aos nossos colegas, o empoderamento, né, de gênero, mas não basta ter um ensino superior capacitado, bem articulado. Se nós não tivermos pilares, alicerces sólidos, a construção vai cair. Então, esse fato aqui é terrível. Bem, temos aqui também um dado interessante, e me chama a atenção uma coisa que muitas vezes a gente fala, ouve, mas tem medo de falar. Que é esse fato. Nós temos aqui 2 modalidades. O EAD em azul, que não está dando para os senhores verem, última forma. Volta, garoto. Que, no caso aqui, está representado nesses 2 quadros aqui abaixo. E aqui em cima nós temos o presencial. Um na área federal, pública, e outra na privada. Os senhores observam uma coisa interessante. A
a engenharia procurada. Se a gente for ver o top 10, nós temos 3 cursos aqui inclusos. Agronomia, Engenharia Civil e Elétrica. São dados recentes. Último censo. Bem, isso no setor público. E vemos, no setor privado, a nossa querida, né, Engenharia Civil. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, se a gente observar, fizer o somatório disso aqui, dá em torno de 8,1%, 8,2%, né, dos elencos de formação. Somando essas 3 aqui, não chega a 3% dos engenheiros civis formados na iniciativa, na ensino privado. É um fato que a gente tem que começar a analisar, verificar. Uma outra coisa que se fala muito, a questão, né, da modalidade ensino à distância, ela só tem uma habilitação aqui, entre as 10. Nas federais, que é engenharia de produção, e nenhuma habilitação de engenharia EAD nas privadas. Não sou eu que estou dizendo isso, são dados. Eu sou coordenador de curso gestor educacional. Eu trabalho com 4 instituições de ensino. O número que eu tenho de engenheiros, meu portfólio é muito pequeno. Não chega nem a 2%. Então, eu quis trazer esse fato aqui para uma reflexão até interna, já que eu estou dentro do CREA-MG, e dentro daqui tem vários professores de várias instituições de ensino, que muitas vezes também são conselheiros e representam essas instituições aqui no nosso egrégio, né, Conselho Regional. Uma outra situação interessante por números. E aqui eu quero parabenizar, porque se a gente for pegar... Opa, última forma, volta para cá, depois você veio. Se a gente for pegar esse cidadão aqui, ó, esse índice 21,2 por 10 mil habitantes, e fomos, isso em 2015, 6 anos, né? A média, né? Pegar no 2021, vai dar 29,7% de concluintes. Parabéns. É só fazer análise nessa tabela, estão batendo esses pontos. Perfeito? E uma coisa significativa e interessante, que se a gente for comparar, né, o OCDE de 2016 com... Vocês observam que a engenharia, a procura é maior no Brasil do que os outros componentes da CDE. Mas, em compensação, os concluintes são abaixo. Estou trazendo esses números para reflexões. Porque uma coisa é importante, não basta acolher, não basta formar. É importante, nosso papel, ter um certo feedback de mercado. Ter um certo feedback. Onde estão nossos egressos? Onde estão nossos ex-alunos? Onde eles estão trabalhando? Então, aqui, muita sapiência colocou o doutor Vanderly, só para justificar essa questão. E aqui que um fato que nos choca. É aterrador esse número. Em 2021, doutor Vanderly, nós temos 105 mil engenheiros. Eu não estou falando agrônomos, nem tecnólogos, que são profissionais, que, para poderem atuar, tem que ter registro no sistema CONFER-CREA. Então, nós temos, em 2021, 105 mil formados. São dados oficiais. Vamos observar o registro de profissionais no sistema CONFER-CREA. Aqui estão todos, inclusive agrônomos e tecnólogos. 21, então vamos pegar 21, 22, porque pode ser que não ingressou aqui, mas 21. Opa, volta para cá, meu filho. Desculpa.
Perdão. Observe, senhores, aqui o seguinte, olha. 71, 72, arredonda? 75? Caramba, onde estão esses outros 35, 40 mil? Eles não estão no sistema. Eles não têm o registro. Daí começa a haver algumas indagações. Desemprego, exercício ilegal da profissão, estão exercendo ilegalmente a profissão. Eu ouvi um questionamento de um colega, não, é porque as empresas contratam como analista. Quando contratam como analista, eles falam, você tem registro no sistema? Então é um gap que requer reflexões. Até, não só das academias, até como dos setores públicos, como o Ministério de Planejamento e tudo, onde esse pessoal está. Esses dados são de 20 de junho de 2023. Os dados que eu estou apresentando no SIC. Pode ser que houve alguma mudança nesse interregno de 9 dias. Aqui tem um outro fato que me chamou muito a atenção. A formação. Onde esse pessoal está se formando? Bem, vou resumir e sintetizar. São Paulo e Rio de Janeiro, perdão, Rio tem uma outra situação. São Paulo e Minas Gerais tem 2.622 cursos, públicos e privados. É só somar esses números aqui dos dados do INEP. Que dá aproximadamente 35% a 40% do total dos números de registro de cursos no EMEC. Segundo a Abrames, e eu tenho esse relatório, Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, eu não falo de trabalho, 70% dos egressos vêm de Minas e São Paulo. Caramba, esses caras não estão em Minas e São Paulo, onde eles estão trabalhando, onde eles estão atuando, em que setores eles estão se entregando. Opa. Aqui, então, tem uma situação interessante, por favor. Número de profissionais por CREA registrados. Nós temos 52,8% concentrado praticamente no top 3. São Paulo, desculpa, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se eu juntar Paraná e Rio Grande do Sul, top 5, nós vamos ter 80%. Opa, então os nossos profissionais estão muito concentrados em determinadas regiões. Isso também é um fato para refletir o seguinte: onde é que o agronegócio é forte? Que hoje leva quase 25% do nosso PIB. Não são nesses 5 estados, desculpa, tirando Paraná e Rio Grande do Sul. São Paulo também tem. Mas hoje a gente ouve falar o quê? Centro-Oeste, principalmente o famoso Mato Pipo, por aí vai. É um fato, senhores, que são coordenadores de curso, formadores, que tem que parar e começar a analisar isso. Bem, aqui temos, né, mostrando não contemplei a agronomia e nem os tecnólogos, porque o nosso escopo aqui é DCNs de engenharia, correto? Ok, senhores? Então, se a gente pegar 4 modalidades aqui principais, nós vemos uma distribuição interessante. Eu fiz também por gênero também, porque é uma questão que nos chama muita atenção. E para só a título de informação, o curso em que a presença feminina é mais marcante é engenharia de alimentos, em torno de 70%. Engenharia de alimentos. Os outros 2 são, na ordem, química e produção. Aliás, doutor Vanderly, o número de formandas em produção está subindo exponencialmente na área de produção. Era isso esses dados eu gostaria de compartilhar com os senhores. Bem, aqui tem uma coisa que tem mais a ver aqui.
Esses são os documentos norteadores, não são documentos conclusivos, não, norteadores, em que, como já foi aventado aqui, não só o Confea participou, não de forma através da sua SEAP, mas também dos seus CREAs. E várias pessoas, várias entidades aqui colocadas e tudo. Então, esses são os dois documentos, se tiver... Estou errado, doutor? Não. E aqui tem algumas coisas interessantes. A doutora Adriana fez uma colocação que me antecedeu, falando de perfis de competências que são trabalhadas. Esse aqui é um rol de perfis de competências retirado, tá, do Acordo de Washington. É um rol que foi extraído de lá. Esses perfis de competências vão, através de um ciclo de atividades e tudo, através de itinerários formativos, permitir que nós, no seu desenvolvimento formativo, o egresso dos cursos de engenharia continue atuando. E uma outra coisa que tem que ficar bem clara: todos esses perfis permeiam qualquer área, ou até, utilizando o jargão, qualquer disciplina que pertence ao rol de uma estrutura curricular. Então, esses perfis podem estar ali colocados. Em função das atividades que são desenvolvidas nesse núcleo de perfis, é que nós vamos ter nossas modalidades. Então, esse aqui é um conjunto que eu acho interessante compartilhar com os senhores. E uma coisa que eu gosto de chamar muita aqui a atenção é o seguinte: nós estamos vivendo um certo, por isso que essa questão socioeconômica política é importante na formação. Nós estamos vivendo o mundo do eu. Nós não estamos mais aprendendo a ter relacionamento. Desculpa, desculpa, doutor Cury, mas eu não podia deixar. Strauss, num dos seus livros, fala que a questão do tribalismo é uma consequência natural na sociedade. E pior, a inserção de novas tecnologias estão formando tribos, segmentos. Meu grupo do WhatsApp. Então a gente começa a se segmentar. Em vez de termos uma sociedade que possa interagir de modo amplo, ela começa a se segmentar. Começa a se quebrar. Então, os elos de relação começam se quebram e começa a haver conflitos muito grandes. Né? E essa questão aqui embaixo, eu chamo muito essa atenção, que é a questão que permite nós trabalharmos em equipe. Um profissional de engenharia que não saiba trabalhar em equipe, não tem como atuar no mercado. Não tem como. Então, desses eu destaco, não vou ficar descrevendo todos eles aqui, até porque fugiria um pouco do meu foco. A doutora Adriana cobriu com muita competência esse assunto, mas eu deixo aqui para algumas orientações. Né? Aqui tem uma questão que nos aflige. Como com todo respeito, eu não queria nem entrar nessa questão. Se já está havendo algum problema, como é que eu vou avaliar um curso por competência? Quais quesitos? Quais pontos são marcantes que devem ser verificados? Agora, imagina dentro do sistema profissional como eu vou conceder atribuições por formação por competência. Nós somos arraigados. Nós temos uma palavra, desculpa, conteúdos programáticos. Não, temos que conceder em função de conteúdos programáticos. Mas peraí, o que esse egresso ele aprendeu nas suas atividades de extensão,
no seu convênio universidade-empresa, no seu PIC que ele fez, no seu projeto final, no seu estágio. Se fala muito hoje em residência tecnológica, né? Residência técnica. Os agrônomos já têm, o Paraná tem. Mas o Brasil não. Então, como é que eu vou avaliar isso? Então, senhores, foi um consenso das pessoas que elaboraram aqueles documentos norteadores que, por exemplo, nós temos aqui várias atividades de campo, acadêmicos complementar, que pode ser até 20%, e a de extensão 10%. Quer dizer, eu tenho 30% de uma carga de estrutura curricular, em que eu posso trabalhar habilidades, desenvolver competências, e eu não vou levar isso em consideração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sinceramente, eu como professor, eu fico preocupado. Então, eu acredito que seja interessante que os senhores, muitos senhores são coordenadores, alguns foram até pró-reitores também, possam e coloquem nessas atividades, para que nós possamos, dentro das nossas câmaras especializadas, termos essas atividades que são relevantes. Trabalhando atividades, é que a gente vai fazer com que o egresso faça um reunião, ou seja, botando a mão na massa, saber fazer. E, gente, nós temos isso na resolução 1073, artigo 5. Por favor, façam suas atividades de extensão, atividades acadêmicas complementares, complementares, contemplem essas atividades. Porque as atribuições vão ser em função disso, eu posso fazer isso ou não. Então, no meu convênio universidade-empresa, eu trabalhei nisso, tal, supervisão, execução, ótimo. Que seja colocado isso no seu PPC. Isso vai facilitar muito os nossos colegas conselheiros que forem fazer análise, não curricular, mas do que foi trabalhado, estudado. Uma outra questão interessante é o seguinte: o PPC tem que descrever as competências que vão ser trabalhadas nas suas áreas de atuação, que o egresso vem. Isso facilita. Uma outra questão aqui interessante é trabalho de conclusão de curso, está com esse nome aqui, mas na verdade é projeto. Projeto de engenharia. Por quê? Vai desenvolver trabalho em equipe, que é uma competência intrínseca do engenheiro. Acabar com esse negócio, precisa ter monografia para poder pontuar PIC na avaliação do INEP, pelo amor de Deus. Eu fui pró-reitor, fiquei desesperado quando eu via isso. Bem, então, esses convênios também colocam, a SEAP, através da contribuição das 27 SEAPs regionais, está formulando um manual de concessão de atribuições. Então, isso, assim que for publicado, vai ser disponibilizado para todas as instituições de ensino. Bem, aqui tem as habilitações, Quantas tinha aqui, Vanderli? 60 e poucos, Ótimo. Tem um monte de habilitação, só engenharia, tá, por favor. Tem mais, cara. Mas olha que cenário caótico. Nós temos 10 habilitações em que 81% dos profissionais registrados vêm dessas 10 habilitações. Nós temos ali uns dados que os senhores estão vendo aí, eu até não quis colocar, mas que eu usei a resolução 473, em que nós temos mais de 200 cursos com menos de 1.000 profissionais registrados. Eu vou pegar aqui, a Davi não está aqui, que é engenheiro civil,
Só na modalidade civil, eu tenho 91 títulos, 91 habilitações, com menos de 100 profissionais registrados no sistema. Na elétrica, são 272. Espera aí. Desculpa, estão criando cursos aí com denominações esdrúxulas, espúrias. Esse pessoal não, desculpa, não tem mercado. Eu vou citar um caso aqui. Engenharia civil empresarial. Desculpa, que é que esse cidadão, esse egresso desse curso, faz. Só temos 5 no sistema registrado. Gente, as academias, com todo respeito, têm que ter. Ah, vamos lançar isso aqui e ver o que acontece. Então, isso aqui é um problema muito sério para a gente. Tá. Então, rapidamente. A certificação aqui tem... pode ser 5 minutos, rápido? Tá, rapidamente. Então, aqui nós temos uma questão, deixo aqui colocado. Essa aqui foi a proposta, eu participei da elaboração dessa proposta no Clube de Engenharia em 2015, em que envolve os 3 setores, governo, sociedade e entidades. Perfeito? É interessante, foi uma proposta razoável. Aqui a questão da certificação profissional. Por que a certificação profissional é importante? Para dar a questão da mobilidade do nosso profissional do Brasil. Bem, isso aqui, essa é a fonte. 2013, por favor, como foi feita a implementação na Europa, 2013. E aqui algumas recomendações que eles colocam. Aqui nós vemos o nosso ensino e aprendizagem. Tem alguns assuntos, uns tópicos que podem até nos causar um choque. Alguns questionamentos que eles colocaram lá, como, por exemplo, o pesquisador, vamos seguir lá rápido, são desenhos. Então, nós temos que melhorar o ensino e o aprendizado. Perfeito? Só tem nem 5 minutos, então. Bem, então isso aqui é uma questão fundamental. Então, em vez de... Observe que coisa interessante. Né? Estratégia de pesquisa. Não, nós temos que ter estratégias de ensino e aprendizado. Por quê? Nossos professores têm que se capacitarem para formar melhor os nossos discentes. Inclusive, a proposta que está sendo colocada aqui, por que não uma academia nacional ou regional, né, se une, né, de ensino e aprendizado no final? Bem, aqui nós temos, então, o feedback, que é fundamental, né? Aqui nós temos, observa, o aluno procurando o curso e o nosso professor querendo se capacitar em novas técnicas de ensino e aprendizado, novas metodologias. E premiação, isso aqui não sou eu, tá? Isso aqui são as propostas, as recomendações, as propostas que os europeus fizeram. Como construir, né? Tá o currículo, né? Então, isso aqui faz parte não só o corpo docente, o mercado, as instituições em si, mas os estudantes também participam. E uma coisa que se chama muita atenção. Observa, eu fiquei até meio surpreso, depois é que eu me toquei. Caramba, eu não tinha sacado isso. Observa que aqui o nosso aluno está sendo avaliado por competência. Olha o conhecimento aqui, com todo respeito, que conhecimento tem que ter, com uma xícara de café em cima. Não importa só que o egresso conheça, ele tem que saber fazer. Bem, e finalmente aqui nós temos a ideia, né? O que é que o mercado espera? Que saia um cara multidisciplinar, com transversalidade sobre todas essas áreas de conhecimento, né? Para que leve ideia, para que esse cara aqui possa, né,
se tornar mais eficiente, mais eficaz sua situação, e aqui o nosso querido emprego. Aqui a questão também interessante, que é a questão da inclusão digital. Não só incluir nossos alunos digitalmente, nossos professores também. Aqui uma coisa que me chamou muita atenção, a questão é a seguinte: eu não sou professor, sou pesquisador. Eu passei uns aperrengues, quando fui para reitor, coordenador de curso, eu tive esses problemas. Não, esse cidadão vai simplesmente transferir o conhecimento adquirido na sua pesquisa para o futuro. É fundamental isso. Temos que lembrar que para atuar no magistério não é só pesquisa, é ensino e extensão também. E aqui a questão, né, da mobilidade internacional. E, finalmente, a necessidade de criar uma tal academia, eles criaram na Europa. Bem, e, finalmente, são essas recomendações. Eu só vou deixar isso aqui com os senhores. Agora, uma questão que eu acho importante, eu não podia deixar de falar sobre isso. Todas as decisões nacionais estão envolvendo necessariamente tecnologia e, logo, por consequência, engenharia. Todos os produtos emergem disso. Tudo emerge em engenharia. No fundo, representam bem-estar e conquista para a sociedade. Preservar e garantir independência, soberania e segurança para a nação brasileira é avançar não só nessas melhorias econômicas e sociais, baseadas em desenvolvimento de qualificações, mas termos profissionais qualificados. É importante isso. Porque sem infraestrutura, TIC, energia, não há desenvolvimento, não há tecnologia e não há soberania. Vamos ficar na independência. É isso que eu queria deixar. Desculpe, me coloco à disposição, se for necessário, e desculpe me ter alongado meu tempo. Obrigado pela oportunidade.